O direito à celebração. A psicanálise diante do fim do terror. Bom, os olhos do mundo hoje estão voltados para a Venezuela. Com a queda de um regime autoritário, a gente viu as ruas explodirem em celebração. Mas o que essa alegria coletiva significa de verdade? Será que é só ingenuidade? Ou tem alguma coisa muito mais profunda acontecendo ali? É isso que a gente vai investigar. E essa frase resume a ideia central da nossa análise. As cenas de euforia que a gente está vendo não são de forma alguma um sinal de que as pessoas estão desconectadas da realidade. Na verdade, elas são um fenômeno psicológico fascinante, uma resposta a algo bem maior. Certo, então, se não há ingenuidade, o que é? Essa é a pergunta que vai guiar a gente. Vamos olhar para essa celebração não como um evento político ou superficial, mas pelo que ela realmente é, uma reação psicológica. E uma reação complexa e absolutamente necessária. Para a gente conseguir entender a alegria, primeiro a gente precisa encarar a dor. A reação que estamos vendo hoje é totalmente proporcional a um trauma muito real e profundo que veio antes. E é fundamental entender uma coisa. Isso aqui não é questão de ponto de vista. São fatos. Fatos documentados por organizações como a ONU e a Human Rights Watch. Estamos falando de repressão, de tortura, fome, exílio. O medo foi literalmente transformado em política de Estado. E é aqui que a psicanálise ajuda a gente a fazer uma distinção que é crucial. Numa democracia, o conflito é simbólico, sabe? Acontece nos debates, nas eleições, mas sobre um regime autoritário, a violência é real. Ela atinge o corpo, a própria sobrevivência. A linguagem deixa de ser a das palavras e passa a ser a dos tanques. Quando a ameaça à existência se torna constante, a mente de uma sociedade inteira muda de uma forma fundamental. O objetivo já não é mais viver. Passa a ser, simplesmente, sobreviver. Mas como é que isso se manifesta na prática, no dia a dia? Qual é o impacto psicológico de viver sob anos de um terror que é patrocinado pelo próprio Estado? O nome para isso é trauma coletivo crônico. Pensa numa ferida que nunca fecha, porque a agressão não para. O medo deixa de ser uma exceção, algo pontual, e vira o ar que se respira, todos os dias. E os efeitos disso são devastadores. As pessoas vivem num estado de alerta máximo o tempo todo. Desejos, sonhos, tudo isso é silenciado. A confiança entre as pessoas desaparece e se instala uma sensação de impotência, de que nada pode ser feito. Isso não é vida, é sobrevivência, pura e simples. E aqui que a gente chega no ponto central. Agora que a gente entendeu o peso dessa opressão, finalmente podemos entender a alegria. Vamos ver por que ela não é só uma reação, mas algo absolutamente essencial. Existe um conceito na psicanálise que explica isso perfeitamente. É a descarga emocional reparadora. Imagina uma represa cheia de energia emocional, toda contida pelo medo. De repente, a ameaça some e essa represa se rompe. O processo é bem direto, né? Primeiro, o perigo constante reprime tudo. Aí o agressor cai. Imediatamente, toda aquela energia psíquica que estava acumulada precisa de uma válvula de escape. E essa válvula é a celebração que a gente está vendo nas ruas. Então, o que estamos vendo não é uma análise política do futuro. É uma reação quase física, fisiológica mesmo, ao fim de um trauma. É o corpo coletivo finalmente se permitindo sentir alguma coisa que não seja medo. A celebração não é uma decisão racional, é uma reação corporal. O corpo social que esteve tenso, em modo de defesa por tanto tempo, finalmente relaxa. E essa reação, bom, ela se parece muito com uma festa. E é importante notar que esse mecanismo não é exclusivo de uma ideologia ou de outra. Regimes autoritários de qualquer espectro funcionam de um jeito parecido. O Estado vira uma autoridade absoluta, que pune e silencia, transformando os cidadãos em objetos e qualquer divergência em crime. Mas essa celebração é o fim da história? Longe disso. Vamos colocar esse momento no contexto do longo caminho que ainda existe pela frente. É fundamental entender que a alegria de hoje não anula os anos de perda, as mortes, o exílio. O luto por tudo que foi perdido continua ali e vai precisar ser elaborado. Mesmo assim, a celebração tem uma função crucial. Ela é um marco simbólico. É o ponto final no capítulo do terror. É a declaração pública de que o agressor não está mais no controle. E mais do que isso, celebrar é um direito psíquico de quem sobreviveu. Depois de tanta violência, ter a permissão de sentir esperança, mesmo que seja por um dia, é um ato fundamental de reafirmação da vida.
Reconstruir um país é um trabalho imenso, muito difícil. Mas esse trabalho não pode nem começar até que as pessoas possam dar aquele primeiro suspiro de alívio, sabe? Um primeiro respiro sem medo. A celebração de hoje é exatamente esse respiro. E no fim, a gente fica com essa pergunta para refletir. A alegria é o primeiro passo? É a liberação necessária. Mas o verdadeiro desafio começa agora. Como transformar a energia dessa celebração na força para a tarefa longa e difícil de reconstruir uma nação? A resposta para isso é o que vai definir o futuro. Este vídeo integra a playlist O Mundo e a Psicanálise, um percurso de leitura clínica e teórica sobre acontecimentos contemporâneos. Se esse tipo de reflexão faz sentido para você, inscreva-se no canal para acompanhar as próximas análises.